sobre os assuntos. Então, no capítulo do Bates, vocês têm lá uma discussão sobre mimetismo e sobre camuflagem, que na verdade é o grosso do capítulo, né? Sobre relações predador-presa e tal. No capítulo da Curie, a maior parte do capítulo, na verdade, eu estou falando de radioatividade, né? Eu começo, todos os capítulos, eu começo e termino falando da vida deles. Faço uma apresentação, bababá, e sempre fecho, com algumas exceções que eu acho que dá para entender, mas eu sempre fecho com falecimento, né? E aí só uma nota, aproveitando já que deu tempo, eu não consegui, porque a ideia inicial era mais meticulosa, eu queria dar certos registros, porque, por exemplo, eu escrevi os obituários, com uma ou outra exceção, eu procurei parentes. Mas escrever obituário e procurar parentes é muito recente, está todo mundo machucado, né? Então é uma coisa normalmente deselegante. Eu então procurei colegas, né? Para o livro já foi uma coisa mais tranquila, mas eu não tive acesso, consegui resposta de alguns, os poucos que eu consegui valeram demais a pena. O Crawford me deu informações importantes sobre o Bates, uma história muito curiosa, curiosíssima sobre o Bates. O Bates é aquele do capítulo 2, que teria tido uma filha com a Índia. Ele voltou para a Inglaterra e logo se engraçou com uma moça que trabalhava na casa da família dele. Ela engravidou. Na biografia que se escreveu dele, logo quando ele faleceu, o biógrafo, que era um sujeito que conhecia muita gente, era um sujeito abastado e que gostava de escrever sobre... Ele próprio não era um cientista, mas ele gostava, um naturalista, mas ele escrevia sobre todo mundo. Ele alterou a data do casamento, porque o Bates, naquela época, a gente está falando de 1800, eu só vi a data que a Alice, a primeira filha dele. A brincadeira é a seguinte: naquela época, a mulher ter um filho fora do casamento era motivo para ela ser abandonada pela família. Ela normalmente tinha que mudar de cidade e ir para um lugar em que ninguém a conhecesse. O que o Bates fez? O Bates foi com ela para Londres e casou com ela. Na biografia, o Cody, que foi o cara que escreveu essa primeira biografia, que está naquele livro, na última versão daquele livro do Bates, na Natureza do Rio Amazonas, o Cody meio que puxou a data, para dizer que a Alice nasceu dentro do casamento, puxou a data, né? Então eu percebi que tinha um problema nas fontes e tal. Então quem me esclareceu tudo, me chamou a Sarah, a esposa do Bates, era analfabeta. Quem me contou isso foi o Crawford, que acabou de escrever uma biografia. Foi ele também que checou as datas, porque para os antigos eu dou data de nascimento dos filhos, para os novos não. Eu pensei em dar para todo mundo, mas até que eu escrevi para uma menina, filha do não vou falar quem, mas ela estranhou, para quem eu queria aquilo. Eu falei, opa, isso pode incomodar. Então eu cortei, né? Expliquei, pedi desculpa e tal, não coloquei. Para quem está vivo eu não coloco data. Para os filhos, por exemplo, no Wallace eu tenho a data de todos os irmãos, até porque o irmão caçula do Wallace veio ao Brasil. O Wallace ficou aqui 4 anos com o Bates. Nesse meio tempo, o irmão dele, caçula, veio com outro naturalista, também fantástico. O cara ficou ainda mais tempo do que o Bates, o Spruce, o Richard Spruce, um grande coletor de plantas. Então veio o Edward, o irmão caçula do Wallace, veio com o Spruce e morreu de malária, contraiu malária e morreu em Belém, né? Esses detalhes eu comento para os antigos. Para os novos eu deixei isso, embora em alguns casos eu saiba, né? Eu deixei isso sem citar porque esbarrei nisso, então eu não cito data de nascimento. Por exemplo, os filhos, em muitos casos eu sei a data em que os filhos desse pessoal, que eu cito os nomes de todos os filhos, mas eu não dou data, porque eu vi que isso poderia incomodar alguém, embora obviamente o livro está aqui, né? Eu mantenho contato com alguns, tenho muita satisfação de manter contato com a viúva do Williams, essa senhora que está de 87 anos, ela está muito impressionada com um livro falando sobre o marido dela em português, né? E é isso, em linhas gerais é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, é só não perguntar a data de nascimento de ninguém. Isso está no livro, eu não sei de cabeça, nem importa muito. Mas o espírito do livro era esse. Obrigado. Eu tenho um comentário, queria até que você falasse disso. Você falou várias vezes aí dessa questão de grandes cabeças terem outras grandes cabeças pensando junto assim. Eu fico pensando como que foi, queria que você comentasse sobre isso, na questão do Darwin e o livro da origem das espécies e a teoria, porque ele teve alguns contemporâneos que contribuiu, mas na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, o crédito acaba ficando todo para ele, e esses outros acabam ficando um pouco esquecidos nessa questão. Como que foi nessa situação, do Darwin com o Wallace, com
com outros colegas ali? Primeiro, assim, em linhas gerais, ele e o Wallace pensavam parecidos, mas havia diferenças e havia diferenças importantes. Por exemplo, a ideia de que, por exemplo, para o Darwin, a seleção natural, os agentes de seleção natural, os principais agentes de seleção natural eram outros seres vivos. O Wallace já achava que os principais agentes de seleção natural eram coisas do ambiente físico. Né? Essa é uma diferença importante. Eles chegaram na mesma conclusão, mas pensando, isso foi um ponto de partida diferente. Né? O Wallace era quase 20 anos, 15 anos mais novo que o Darwin. Quando ele mandou, quando ele se enturmou com o Darwin já tinha sua turma. Ele se sentiu muito agradecido por ser incorporado. A famosa coincidência de ele ter mandado o manuscrito, do Darwin ver aquilo, e isso até hoje é discutido, eu cito algumas referências, inclusive, coisas que saem recentemente. Tem gente que acha que, por exemplo, a data que o Darwin de fato recebeu o manuscrito, isso é assunto de estudo até hoje. Tem historiador da ciência dizendo que o Darwin recebeu o manuscrito uma semana antes do que de fato ele teria recebido. Que ele ficou, essa uma semana ele ficou pensando como sair daquela sinuca. Né? Tem gente que mostra que por tintim, por exemplo, foi ver o registro da correspondência em todos os postos do Correio Britânico. A correspondência saiu lá de onde estava, foi parar não sei aonde, veio acompanhando. Né? O que eu acho que tem de precioso no livro, no livro Origem e na ideia do Darwin, e é por isso que ele demorou tanto, é que ele estava, na verdade, fazendo uma síntese, ele estava juntando, ele percebeu como tanta coisa diferente estava relacionada. Outros autores tinham por hábito escrever, por exemplo, os autores que ele cita, e ele cita muita gente, como eu estava te falando antes, ele cita muita gente, embora não dê bibliografia no livro, na Origem, eram autores que estavam trabalhando numa parcela. Por exemplo, ele cita um autor que trabalhou muito polinização. O próprio Darwin tem um livro importante sobre polinização, mas antes dele já tinha coisa importante. Mas o sujeito que escreveu esse livro só escreveu aquele livro sobre isso. O Darwin via a interação planta-polinizador dentro de um contexto de interações, e via as interações dentro de um contexto mais amplo, né, o drama da vida. Né? O grande mérito e eu acho que o fato da obra ser tão importante é que ela é uma obra de síntese, ele junta muita coisa. Né? E você vê isso, inclusive, na distribuição dos capítulos. Biogeografia, né? Os dados de biogeografia, perceber coisas que depois... E aí é o perigo, por exemplo, porque é possível achar muita coisa a posteriori, é possível achar muita coisa no livro dele. É costume autores modernos atribuírem ao Darwin, não, o Darwin é pai da ecologia, o Darwin é pai da biogeografia, porque ele falou um pouquinho disso tudo. Embora não tenha desenvolvido, né, outros autores, ele soube articular essas coisas todas. Né? Fez pesquisas originais próprias, né? Mas qual foi o trabalho, a grande história do Darwin? A viagem dele de quase 5 anos ao redor do mundo, depois ele se torna criador de pombos durante um bom tempo, chega a participar, né? Faz os cruzamentos, faz uma opção, ele transforma na verdade a casa dele, o quintal da casa dele, de onde ele pouco saía, ele era um sujeito muito ao contrário do Wallace, né? E fazia os experimentos dele. Mas ele fez uma síntese de coisas que outros autores publicaram, né? E soube organizar isso e foi o que resultou num livro tão influente, né? Obrigado. Eu queria pedir para você, talvez você já até comentar em algum momento, comigo lá, mas como você selecionou esses 14? Não, foram os que eu escrevi. Eu estava comentando isso no início, eu comecei eu cito, inclusive, alguns autores de quem eu gostaria de ter escrito, porque essa turma toda, à exceção daqueles 4 primeiros, são autores que faleceram de 2004 a 2012. Depois disso eu não escrevi nenhum obituário. Eu, na verdade, tenho um obituário de um colega brasileiro, mas esses aí são todos os obituários que eu escrevi. Então, eu tenho um autor, eu tenho um colega brasileiro. Mas esses autores foi uma coisa assim, gente que foi falecendo e... Né, de todos os que eu não escrevi, um que eu sinto muito é o nosso amigo Jacó, François Jacó, que foi prêmio Nobel junto com o Monod. Né? E eu cheguei a esboçar um início e tal,
Mas tem um outro sujeito também, o sujeito que de certa forma foi o criador da fisiologia animal comparada, que era um finlandês, ele teve no Brasil, tem o livro dele em português, Knut Nielsen, ele teve no Brasil, e é um sujeito fantástico. Um outro sujeito que faleceu também, que é um dos inventores do que a gente chama de biologia moderna, foi trabalhou muito com feromônios de insetos, com química de insetos, o nome está me fugindo, está citado aí. É o sujeito que mais teve capa na Science. Ele publicou muita coisa, mas ninguém publicou tantos artigos que foram capa da Science, né? Como Thomas Eisner. Ele acho que era de origem alemã, mas fez carreira nos Estados Unidos, né? Também tem coisas sobre ele, não dele, mas tem coisas sobre ele em português, num livro que eu não cito aí, mas cito num outro livro. Quer dizer, não deu para fazer, na verdade, todo mundo, mas foi uma coisa assim... Foi natural. Foi morrendo e o Maynard Smith foi o primeiro, e aí depois foi uma sucessão de gente. Maír eu me senti meio que na obrigação de fazer, Margulis mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, o meu grau de simpatia por eles é desigual. Tem alguns que eu estou encantado, acho sensacional. O caso mais, que não foi um obituário, mas o caso do Price, eu acho uma coisa impressionante. A vida dele, trágica, né? Termina de maneira trágica, mas uma coisa impressionante, né? Não são, eu não diria que são os grandes, quer dizer, teve gente esses que eu citei agora, né, que obviamente são da mesma altura, ou talvez até maior, o caso do Jacó, né, que poderiam estar aí, né, mas é uma coisa de eu estar familiarizado com alguns deles, aí essa turma foi entrando. Uma parte só que a gente não sei muito como formular a pergunta, mas acho que Saltwood, você falou que está relacionado com alguma coisa com a Margaret Thatcher, foi ele? Foi o Saltwood, Richard Saltwood. Eu não entendi muito bem a parte que vocês... Não, é porque ele tinha um cargo no governo, ele era chefe de uma comissão, que era a comissão, tem a sigla e o nome, Comissão de alguma coisa, Poluição Ambiental. E aquela tirinha está ironizando o que teria sido uma audiência dele com a Margaret Thatcher, porque a comissão que ele chefiava, ele participou dessa comissão vários anos. Numa parte desse período, ele foi o presidente da comissão. Na época que ele foi presidente, eles aprovaram um relatório banindo o chumbo da gasolina. Entendeu? Eles chegaram à conclusão que aquilo era um veneno, que tinha que tirar aquilo. Só que não basta chegar a essa conclusão, é um problema político, não é só um problema científico. E ele teve esse lado político, ele era político, ele já tinha uma vida de gestor, foi vice-reitor, né, etc. Mas teve também esse lado de homem público. Uma outra coisa talvez mais conhecida que essa, que eu citei isso por causa da tirinha, mas ele também estava à frente dessa comissão quando vocês já ouviram falar da doença da vaca louca. Pois é, teve um surto, que não sei se o primeiro foi na Inglaterra, mas teve um surto importante na Inglaterra. Ele estava à frente dessa comissão e ele também organizou os relatórios em torno da vaca louca, né? E foi durante a gestão dele que esse negócio estourou na Inglaterra, né? A tirinha só está ironizando o fato de que ele era um personagem. Os ingleses sabiam quem era Saltwood, não como cientista, mas como um cara lá daquela comissão, que era uma comissão que fazia... É como se ele fosse, digamos, o presidente de uma coisa, mal comparando, digamos, o Instituto Chico Mendes, aqui no Brasil, né? Então você tem um grande cientista à frente de um órgão ambiental, de uma comissão ambiental aqui no Brasil, e o cara se envolve, por exemplo, vamos banir, sei lá, um determinado inseticida. E aí, durante a gestão dele, ou banir chumbo da gasolina, que é uma coisa que a gente compreende, né? Então, os ingleses o conheciam como um personagem da vida pública, mas ele era também um cientista, né? Não, a brincadeira com a Thatcher, na verdade, o Noel Ford está ironizando o fato de que ela era uma defensora, ela, na época que ela era primeira-ministra, nos Estados Unidos você tinha o Ronald Reagan, e eles eram defensores dessa ideia de que o Estado tem que ser mínimo. Mas isso é aquela história, quando é para os outros. Quando é para mim, não, o Estado tem que ser máximo, né? E ali ela está brincando, porque ele está dizendo o seguinte, a gente precisa parar, até a tradução da tirinha. E o que ele está dizendo é que ele está dizendo para ela que a gente precisa tirar esse negócio insidioso que o consumidor paga quando compra gasolina. Ele está se referindo ao chumbo. E ela está achando que é imposto, porque quando você compra gasolina, você paga imposto. E ele está dizendo que a gente precisa tirar
esse elemento. Só que ele está dizendo tirar o chumbo, ela está achando que ele está querendo tirar um imposto, e ela não quer que tire imposto, entendeu? Então está ironizando a visão dela, quer dizer, ela é liberal, mais ou menos, né? Eu também tenho uma pergunta que você falou que você gostou muito, principalmente, por exemplo, da história do Bryce, da história do Smith, também que você tinha acabado de escrever o obituário. Eu queria perguntar, o que você achou de tão interessante assim nas histórias deles que fez você citar aqui como que você gostou bastante? O Manuel Smith, o Bryce eu conheci mais tarde, conheci muito recentemente. O Manuel Smith é que eu conheci, já não foi depois da graduação, mas eu até falo, acho que numa nota, um comentário, eu não lembro exatamente como eu cheguei no Manuel Smith, mas depois que eu cheguei no Manuel Smith, eu passei a prestar atenção no nome dele. E a Manuel Smith, curiosamente, ele é citado como Smith, mas isso não é correto. É um nome com ele assinava Manuel Smith, mas não tem hífen. Também tem gente que põe hífen, não tem hífen, é Manuel Smith. A maneira dele de escrever, a maneira dele se preocupar, a preocupação com teoria. Ele tem um livro muito interessante, aliás, tem 2 livros dele, que estão citados nesse livro, em português de Portugal. Um deles é Os Problemas da Biologia. Ele sempre teve uma preocupação em ver as coisas do ponto de vista teórico. Uma coisa, isso aí é uma outra discussão que a gente levaria mereceria um debate, eu já participei de um debate disso. Acho que a gente em biologia precisa ter uma formação teórica mais sólida. A nossa formação teórica está muito capenga. O que está acontecendo hoje com a biologia ciência é o seguinte: boa parte dos problemas da biologia estão sendo resolvidos por não biólogos. Não sei se vocês estão se dando conta disso. Quem está resolvendo problemas biológicos são matemáticos e são físicos, que têm uma formação, não é só formação matemática, né? Mas que tem uma visão teórica mais sólida do que a gente. Então, por exemplo, senescência, eu dou exemplo, inclusive, senescência, envelhecimento. Por que nós envelhecemos? Não é como nós envelhecemos, é por que nós envelhecemos. Uma das teorias mais promissoras, um dos modelos mais promissores, tem uma opção de modelo, uma centena de modelos sobre senescência. Temos fisiológicos e temos evolutivos. Como é a senescência e por que há a senescência. Um dos modelos evolutivos mais promissores é de um brasileiro, que eu já tentei trazer aqui, mas o pessoal da fisiologia não conhecia, aí não deu para convidar. Ele é acessível, é um matemático. Né? Isso acontece em outras áreas, em outros problemas biológicos. Né? E o Manuel Smith tinha uma formação, embora ele não fosse rigoroso, mas ele tinha uma formação, a maneira despojada de escrever, crítica, era um sujeito que tinha uma visão, escrevia muito. Uma das primeiras coisas que eu li sobre ele, na verdade, foi sobre política. Né? Ele, como o Haldane, foram militantes de partido político, etc, etc. A biografia dele é fascinante, como a de Haldane é fascinante. Haldane, esse professor dele, abriu mão, abandonou a cidadania britânica, faleceu na Índia, foi para a Índia, né? E ficou lá um tempo no instituto que o governo indiano criou, que ele organizou, mas ele terminou desenvolvendo um câncer, faleceu na Índia, como indiano, ensinando a religião indiana e tal, mas também estão escrevendo, tem um fulano que está escrevendo a biografia dele, é um personagem fascinante, a vida do sujeito se torna fascinante, né? E aí isso te atrai, como foi o caso, por exemplo, daquele da curva de Killing. O sujeito tinha um emprego garantido na indústria de plástico, aí ele diz, não, eu não quero ir para a indústria ganhar dinheiro para fazer, tem uma expressão que está no livro, plástico mais não sei o que, sucrilhos mais crocantes, gasolina mais potente e antibióticos mais caros. Eu não quero isso. Como ele era um sujeito, aliás, 2 personagens desse livro tinham uma vida de escoteiro, viu, seu João? Era um escoteiro e tal, que era ele, e quem foi escoteiro, na verdade, foi o Miller, o solteirão, que não teve filho. Olha que coincidência. O Miller era escoteiro, gostava de vida ao ar livre e tal, e depois de professor voltou a acampar. Ele acampava muito, ele foi professor numa universidade na Califórnia, acampava muito. Né? E o Killing era assim, e é uma coisa fascinante, você imaginar um cara que abre mão de ganhar fortuna porque ele quer resolver um problema teórico. Isso é uma coisa fascinante. Né? E aí, agora, o Manuel Smith eu me envolvi quando eu vi ele escrevendo sobre coisas que eu não estava habituado a ver. Eu era muito novo, recém-formado, aqui eu não tinha visto, esses personagens todos apareceram para mim depois que eu me formei, com exceção do marido, que eu citei aqui, o Miller, que a gente conhece desde o ensino médio, né? O Wallace, você ouve falar, junto com o Darwin mais ou menos, a Marie Curie, né?
Mas esses personagens foram aparecendo para mim e os momentos foram talvez relevantes e foram ficando. Em especial o Manet Mitchell. Gostei muito do estilo dele. A gente tem coisa dele. Saiu recentemente um livro dele chamado Evolução do Sexo. Outros autores, o Williams publicou sobre isso. Tinha outras coisas mais interessantes, mas acho que o apelo do título fez com que a Unesp, saiu pela Unesp, acho que em 2012, a referência também está citada aí. Mas enfim, é mais ou menos o que aconteceu. Deu tempo. Mais uma pergunta aqui, Murilo. A última. Só para fechar. Eu queria saber um pouco mais da sua vida mesmo, de onde surgiu esse interesse, em qual momento em compilar os trabalhos desses autores, escrever obituários, publicar livros, essas coisas. Porque eu vivo disso, eu vivo de escrever. A gente mora com a minha família desde 2000, a gente morava aqui, fomos para Viçosa, minha esposa foi fazer um curso lá, terminou o curso em 2005. Os filhos, a gente tem um casal de filhos que hoje estão na universidade, mas eles eram pequenos e a gente encontrou um lugar ótimo para morar. E eu já tinha prestado serviço para a editora. Esses livros que os alunos usam no ensino médio, esses livros são escritos pelo autor, mas esses livros são lidos por revisores críticos. Além do revisor de português, tem um revisor de conteúdo. E eu comecei a trabalhar com esse negócio ainda aqui, em 2001, 2002. E aí comecei a fazer revisão aliás, é uma área interessante para trabalho, tanto para quem é da área, quer dizer, químico fazer revisão de química, biólogo fazer revisão de biologia, mas também para o pessoal de letras, né, na estrutura, etc. e tal. Mas o que eu comecei a me deparar é com a quantidade absurda de problema. Mesmo os livros que são aprovados pelo governo e que se tornam livros adotados e distribuídos, não tem aquele programa do governo comprar livro e distribuir? A quantidade absurda de erro que tem nesses livros. E aí, muitos artigos que eu comecei a escrever foi para respaldar coisas que eu estava corrigindo nos livros. Eu me lembro de um caso, rapidamente, só para ilustrar, tinha uma colega de uma editora, estava fazendo a revisão de uma coleção e ela teve dificuldade de entender o seguinte, o que é um animal carnívoro? Um animal carnívoro não é um animal, quando eu uso essa expressão, não estou me referindo a uma onça que come músculo, carne vermelha. Não? Uma vespa que come uma lagarta é carnívora. E ela não entendia isso. Aí eu escrevi um artigo inteiro falando sobre interações e hábitos alimentares. Né? Por exemplo, confundir. Isso é erro de... Os erros inspiram a gente. Né? Tem um autor que confunde, por exemplo, predador com carnívoro. Não são sinônimos e não tem a ver. Você pode ser predador, quer dizer, predador é um tipo de interação, um tipo de relacionamento que você tem. Mas você pode ser predador de hábito carnívoro, mas você pode ser um predador de hábito vegetariano. Por exemplo, quem que é predador de hábito vegetariano? Quem preda, por exemplo, quem come uma plântula, está predando. Quem broca uma semente, caruncho de feijão, é um predador. Está matando o embrião, não está? Quando ele faz a broca dele, quando ele broca o feijão, ele mata. Então ele é predador, mas é vegetariano. Né? Então, boa parte disso aí vem dessa... Quer dizer, hoje não, eu tenho prestado serviços eventuais. Hoje eu vivo literalmente de pequenos serviços, continuo acessível às editoras, mas por conta disso comecei a produzir muita coisa. E o livro hoje para mim é uma maneira de compilar coisa que eu tenho escrito e de literalmente pagar o aluguel. Então, se eu não tivesse livro para vender, eu estaria vendendo sangue. Eu não tenho aposentadoria, embora outro dia tem uma moça, ela perguntou se eu e a Marinês, a minha esposa, vocês são aposentados? A minha esposa ficou para morrer, porque ela é um pouco mais nova que eu. Falou, pô, nunca me chamaram de aposentado, agora estão me chamando de aposentado. Essa semana lá, a minha esposa ficou danada. Eu não tenho aposentadoria e não tenho salário. Se eu não tiver coisa para vender, eu vou ter que ir para debaixo da ponte. Então, isso meio que forçou a escrever. Né? E tem coisa, tem nicho. A gente tem um mercado editorial e eu escrevo sobre isso também, que é uma piada. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, Portugal, uma editora sozinha, tem uma lista de livros publicados de divulgação maior do que todas as editoras brasileiras. O Brasil parece ser um país maior que Portugal, em população e em dinheiro, ainda que a renda per capita seja menor. É um absurdo isso. Tem muito livro parecido com esse, vocês vão encontrar em português um livro de física muito interessante, chamado essa ideia de juntar biografia porque você poderia escrever um livro sobre teoria evolutiva só sobre teoria evolutiva sem essa parte biográfica, né? Sem apimentar, sem dar esse sabor. Mas você tem um livro assim, chama Gigantes da Física. E eu me lembro que eu e minha esposa lemos esse livro 20 anos atrás, saiu pela Zahar, uma coleção chamada Ciência e Cultura.
Mas lá são 8 biografias e aí são gigantes mesmo, né? Quer dizer, Rutherford, a Newton, a Feynman, Gell-Mann, que está vivo, Einstein, são 8 personagens. Ele faz isso, e eu inclusive comentei, outro dia liguei para o Henrique falando do meu livro, falei com ele, olha, eu acho que aqui entre a gente, eu pensei muito, porque esse livro mexeu muito comigo e com a minha esposa, a gente gostou demais do livro, e eu fiz contato com o organizador da coleção, que é um físico, que hoje está à frente do Jardim Botânico, está trabalhando no Jardim Botânico, mas ele trabalha no museu lá do Rio, é o Henrique Lise Barros, é o biógrafo de Santos Dumont, ele tem, e trabalha na verdade com física, no laboratório dele eles trabalham com bactérias que produzem, que tem pedras magnéticas, alguma coisa assim, ele tem um viés biológico, mas ele é físico, né? E o livro pensei nisso. Quer dizer, esse livro eu tentei construir como uma ferramenta pedagógica. Quer dizer, um livro que você lê, eu quero saber mais sobre isso aqui, né? Mas a minha carreira foi construída um pouco nisso, assim, de contingência, de precisar escrever para poder, né, prestando serviço para editoras e depois, quase que agora, só por minha conta. Muito bem, pessoal. Felipe, em nome dos meninos do GES, dos professores aqui da zoologia, gostaria de te agradecer, tá, por ter vindo aqui, dedicar seu tempo, e não só por essa palestra, mas em ter essa energia, né, de reunir todas essas informações super interessantes e importantes numa obra que seja fácil e palatável para a gente, para os alunos, para um primeiro contato, né? Eu acho que o que a gente queria te trazendo aqui é despertar neles, em todos nós, o interesse depois de ir atrás e descobrir lá no seu livro, talvez, personalidades que a gente nunca tinha pensado em buscar conhecer mais a fundo. Então, eu acho que sua obra vai trazer para todo mundo aqui esse novo olhar. Obrigada, viu? Eu fico honrado. E agora a gente convida todo mundo a tomar um cafezinho antes de sair.